Olá, meu nome é doutora Tânia Pelbal Novak, eu sou clínica geral, nutróloga, com prática em ortomolecular. E hoje vamos falar sobre imunidade em tempos de Covid-19. Bom, eu, Vera Cortes, naturopata, ortomolecular homeopata, com prática em terapias biomoleculares e bioenergéticas, e vocês podem nos achar aqui no D Programa Conexão Saúde, e é só dar like e seguir. Vejam também no Facebook e Instagram, doutora Tânia Pembal Novak ou eu, Vera Borges Cortes, e coisas boas virão. Exatamente. Hoje começaremos falando sobre suplementação nesses tempos tão difíceis de Covid-19. Eu vou recomendar para vocês algumas que eu acho serem assim as melhores e também as mais conhecidas. Vou falar primeiramente da vitamina C. A vitamina C já é conhecida de todos nós, muito usada em todos os processos virais, bacterianos, de infecção. Ela tem uma qualidade antioxidante muito importante. Mas recentemente foi descoberto a sua capacidade também anti-inflamatória. Foi descoberta em alguns trabalhos que fizeram com pessoas acometidas por Covid-19, já com infiltração pulmonar, onde a vitamina C mostrou uma capacidade de frear esse quadro inflamatório, melhorando o prognóstico do paciente, reduzindo as sequelas de fibrose. Então, seria interessante, nesse momento, a gente suplementar, dando uma forcinha para o nosso organismo, de estar mais bem preparado no caso da gente vir a entrar em contato com o vírus. Eu sugiro uma dose de 500 miligramas a 1.000 a 1 grama. Vocês podem comprar na farmácia também as vitaminas C de uso prolongado. E claro que uma boa alimentação é sempre também uma ótima escolha. Um outro suplemento que eu acho muito interessante é um mineral, o mineral zinco. Ele também, em qualquer virose, sempre se recomenda a utilização do zinco, porque ele tem uma ação antiviral, o que não seria, então, diferente no caso da gente contrair o Covid-19. Ele está presente em várias células do nosso sistema imunológico e é importante para o funcionamento dessas células. Recentemente também, pesquisando como a cloroquina atua, foi visto que a cloroquina serve como uma chave na fechadura da célula para a entrada do zinco. E é o zinco que faz o bloqueio da replicação viral, na qual a cloroquina seria uma das suas grandes virtudes, né? A sua ação antiviral. Então, o zinco entra, se conecta com o ribossoma e impede a replicação daquelas proteínas que, eventualmente, depois de replicadas, vão gerar no nosso sistema imunológico uma reação inflamatória de defesa. Então, gente, zinco é importante suplementar. A gente pode pensar numa dose de 10 a 15 miligramas, sempre balanceando com cobre, mas eu sempre sugiro, e todas as sugestões que eu aqui dou, que vocês conversem com o médico que os acompanha, sempre com uma sugestão da parte deles do que seria ideal para vocês, em termos de quantidade do que vocês deveriam estar suplementando. A nossa outra convidada de hoje, aqui muito importante, é a vitamina D. Todo mundo já conhece, ela é super importante, todo mundo sabe da importância dela no tratamento da osteoporose, no tratamento de certas doenças imunológicas, né, em que elas podem até ser usadas em doses muito altas. Aqui, inclusive, já foram desenvolvidos alguns trabalhos de observação que pacientes internados em forma grave nos CTIs apresentavam na sua dosagem no sangue de vitamina D níveis muito baixos, o que poderia justificar ou não a piora do seu quadro, mas é uma evidência de observação. Inclusive, no novo protocolo, né, estabelecido pelo Ministério da Saúde, um dos exames de relevância é a dosagem da vitamina D. Mais uma vez, fica aqui uma sugestão. Para as pessoas que não têm comorbidades, a gente poderia sugerir uma dose de 3.000, 5.000, podendo chegar a 10.000 de acordo com outras comorbidades e também faixa etária. Então, mais uma vez, isso é uma coisa para ser feita com o seu médico para você ter a melhor sugestão
e individualizada, porque também seria bom fazer uma dosagem da vitamina D no seu plasma para saber a quanto você anda. Pode ser que você esteja já com um nível abaixo do que seria até o ideal para as doenças osteoarticulares, como então pior ainda para a sua imunidade, né? Então, sempre importante fazer isso junto a um profissional. Outro produto que eu acho interessante são a utilização de probióticos. Por quê? Os probióticos são as bactérias boas do nosso organismo. E elas podem estar alteradas. Primeiro porque a gente tem uma alimentação desbalanceada, com excesso de carboidratos. Todos nós já tomamos muito antibióticos por várias razões e estamos todos estressados. Já seriam aí os três causas de você ter uma disbiose, ou seja, um desbalanço patológico da sua flora intestinal. E a gente sabe que quando a nossa flora intestinal anda mal, a nossa imunologia anda mal. Então, eu sugiro fazer uma reposição. Os probióticos podem ser encontrados nas farmácias ou podem ser manipulados. Sempre deem preferências a probióticos, pelo menos com, no mínimo, 4 qualidades diferentes, porque isso está mais próximo da nossa biologia. Gostaria de falar também sobre a leucina, que é um aminoácido muito interessante para ser consumido nesse momento. A leucina, na verdade, ela integra, junto com mais 2 outros aminoácidos, o nosso famoso BCAA, que todo mundo usa, né, para complementar a sua suplementação de exame de ginástica, né, de aumento de massa muscular. Nessas formulações, você tem as 3 aminoácidos, que é a isoleucina, a valina e a leucina. A leucina é um dos melhores aminoácidos dos 3. Todos são importantes, mas ela é facilmente absorvida e ela é importante como um suplemento de proteínas, já que as proteínas são muito importantes para o nosso sistema imunológico. E pensando nas pessoas que usam bloqueadores de bombas de próton, ou pessoas de mais idade que já têm uma diminuição do ácido clorídrico e das suas enzimas digestivas, em que a sua capacidade de absorver, quebrar e absorver a proteína estão prejudicadas, seriam uma sugestão interessante durante esse período. A leucina, ela no nosso corpo é transformada em L-glutamina, que é a gasolina dos nossos linfócitos, dos nossos macrófagos, das nossas células killer. Então, é importante você estar bem nutrido. E isso aqui entra como uma ajuda ao seu sistema para se fortalecer e ficar ainda mais ágil e eficiente. Eu sugiro também uma dose que vai entre 4, 8, 10 gramas dia, para que você melhore a sua nutrição proteica. E, por último, eu quero falar da lactoferrina. A lactoferrina, talvez a mais desconhecida dos suplementos aqui que eu estou colocando para vocês, ela assumiu uma certa relevância nesse momento, porque foram feitos muitos trabalhos em cima dela que provaram, in vitro, pelo menos até hoje, que ela tem uma capacidade de diminuição da carga viral. Mas ela, além disso, por si só, devido à sua natureza, que ela é encontrada no leite dos animais e dos humanos, e o bebê, quando observe o neném, quando absorve ela durante o período de aleitamento, ele recebe, através dessa molécula, uma proteção antibacteriana e antiviral, o que seria já uma grande qualidade dessa substância. E outra coisa é que a lactoferrina, ela diminui o ferro livre no intestino. Esse ferro livre, quando ele fica livre, como se diz, ele acaba sendo alimento para bactérias patogênicas e aumentando a oxidação no nosso organismo. Tudo isso pode ser prejuízo nessa hora tão delicada. E também, no sangue, ele tem uma capacidade que é muito interessante nesse período de Covid, em que já conhecemos uma característica das citoquinas que são liberadas pelo vírus, que é a capacidade de soltar a molécula de ferro da hemoglobina, o que gera uma falta de oxigenação nos tecidos. E a lactoferrina tem a característica de fortalecer essa ligação. Ela fortalece a ligação entre o ferro e a hemoglobina, garantindo uma melhor distribuição de oxigênio.
Por isso, eu considero um suplemento interessante. Aqui fica uma sugestão também de 200 miligramas dia. Como falo, todo tratamento é melhor e mais promissor quando feito através de um profissional de saúde, que vai dizer o que é perfeito e individualizado para você. Agora eu queria convidar a Vera aqui para o nosso encontro, falando sobre imunidade, e quero fazer uma pergunta para a Vera. Vera, como disse, é naturopata, então ela tem um arco de experiências com vários tipos de produtos diferentes. Vera, de acordo com a sua experiência em ortomolecular, que nós dividimos juntas, o que você poderia acrescentar na prática do dia a dia para aumentar a imunidade, combater o estresse, a ansiedade, a depressão e a falta de ânimo que possa se abater frente a essa pandemia? Ok, Tânia. Antes, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Na nossa live do dia 21 de maio de 2020, enquanto você falava, vi que muitas pessoas, conhecidos, amigos, clientes, amigos, parentes, estavam entrando sempre muito bem-vindos. Como a internet é mágica e nos aproxima. E, mais uma vez, estamos com vocês. Né? Tânia, eu gostaria de fazer também um comentário sobre... Eu sei que o assunto é denso e o tempo é curto, mas eu estou muito contente e surpresa por você ter iniciado a live colocando foco na pessoa, nos reforços que elas devem fazer no organismo com vitaminas, minerais e aminoácidos, proteínas, tão importantes nesse momento de Covid-19, visando manter em alta o seu sistema imunológico. Bem diferente da tendência médica de focar na doença e não na pessoa doente ou naquela que possa vir a ser infectada. Fica aquela questão: o centro das atenções deve ser para quem hospeda ou para o hóspede, que, no caso de biologia, é o hospedeiro, o parasita. Então, pouco tempo tenho visto abordar sobre reforço imunológico do indivíduo pela suplementação e alimentos frente a esse vírus. Muitos clientes me ligaram para saber em qual protocolo medicamentoso acreditar, no medo de vir a ser contaminado, mas poucos perguntaram como poderiam se proteger e fortalecer seu sistema imunológico caso venham a ser contaminados, de maneira que os sintomas sejam mais amenos e até possam não chegar na fase da intubação. Essas suas orientações foram muito oportunas nesse momento. Bom, respondendo à sua pergunta, eu acrescentaria, para a modulação da imunidade, aqueles alimentos que tragam aporte de vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D e K, zinco e proteínas, os aminoácidos, reforçando a suplementação por você sugerido, fazendo também com que o organismo mantenha condições favoráveis à saúde física e mental nesse momento de Covid-19. Então, nesse período, o papel das proteínas, logo no café da manhã, é de muita importância, como o ovo, que é uma proteína de alto valor proteico, energético, e para os vegetarianos não ovolácteos e os veganos, a quinoa, cereal altamente proteico que dá para fazer mingaus com leite de amêndoa, de arroz, de coco, enfim. A proteína, em geral, é comum e tem lugar no almoço ou jantar, e pouco destaque no café da manhã. As proteínas têm papel na produção de anticorpos, na formação e preservação da musculatura, e assim nos ajuda na manutenção de vários sistemas vitais, atuando na recuperação de tecidos e células, na manutenção dos órgãos, da pele e do sistema imunológico, bem como para a produção de hormônios e enzimas necessárias para todo o processo metabólico. Elas são responsáveis também pelo transporte de oxigênio e ferro no sangue, o que é crucial nesse momento, estar bem oxigenado, com sangue bom, fluindo bem e não grosso, com possibilidades para a formação de trombos. Com relação aos prebióticos, no uso de alimentos, eu destaco a aveia, não só porque é rica em fibras solúveis, melhorando o intestino, que é um órgão que compõe o sistema imunológico, mas porque ela hidrata o bolo fecal, ela fermenta no intestino, regulando o pH, selecionando assim de forma positiva o tipo de bactérias intestinais, regulando o funcionamento intestinal, diminuindo a absorção de gordura dos alimentos e a absorção de glicose, o que diminui o apetite e nos dá uma sensação de saciedade.
Essas fibras solúveis também são encontradas nas frutas como maçã, banana, laranja, morango, nos legumes como couve-flor, batata, batata doce, cenoura, nas leguminosas como feijão, ervilha e lentilha. Mas, além disso, a aveia é rica em avenina, uma proteína denominada de prolamina, com cerca de 25% de ácido glutâmico, que é um ácido fabricado pelo corpo, importante para o bom funcionamento do cérebro, além de ser fundamental para originar outras substâncias essenciais para o bom funcionamento do organismo, estando presente em alimentos também como os queijos, carnes, tomates e cogumelos. Então, a aveia, por grande quantidade de vitaminas do complexo B, ela previne anemia, doenças cardíacas e depressão. Possui minerais como o magnésio, o zinco e ferro. E, por causa do seu alto teor de fibras, o consumo de aveia deve ser acompanhado da ingestão de líquidos. Então, devemos escolher uma aveia sem traços de glúten, principalmente para aqueles que têm intolerância ao glúten. Então, a aveia com iogurtes naturais é uma mistura perfeita de pré e probiótico. No nosso Instagram, há um texto sobre alimentos para reforço de imunidade e combate ao estresse, ansiedade e depressão, onde estão indicados outros alimentos. Podemos pontuar alimentos nesse momento de Covid, aliados do sistema imune e que combatem o estresse, a ansiedade e a depressão, como os antioxidantes. No caso, eu indico o gengibre, que é uma raiz, contém vitamina C e B6, que é uma vitamina necessária para o relaxamento da mente e controle das emoções, além do gengibre ser rico em cobre, vitaminas A, B, C e D, potássio, selênio, zinco e magnésio. No caso do chá de gengibre, especificamente, os benefícios também são muito relacionados à liberação dos óleos essenciais que fazem parte da sua composição: o timol, o carvacrol e o engenol. Esses óleos são os responsáveis principalmente pela ação anti-inflamatória do chá de gengibre, assim como o chá das folhas do limão ou das suas cascas, ou mesmo usar na água quente 3 gotas de óleo essencial de limão. Os óleos essenciais desses dois alimentos podem ajudar a inibir a inflamação causada por micro-organismos, principalmente os que atacam o sistema respiratório. A combinação do uso de chá de gengibre e água morna de limão, mais uma suplementação de zinco, vem sendo adotada principalmente na primeira fase de replicação de vírus. Então, eu vi que em Dallas, já na primeira fase, onde tem alguns sintomas, mas que ainda não se sabe se é Covid ou não, eles têm recomendado o chá de gengibre 3 vezes ao dia e a água de limão morna, de hora em hora, como se fosse um processo homeopático, mais um suplemento de zinco. Olha, Vera, estou te interrompendo, desculpa, eu vou te interromper, só para te dizer que eu achei isso fantástico, eu acho que a gente já deve começar a usar isso, porque como leva de 1 a 2 dias para a gente entender o que está acontecendo, eu já vou sugerir isso para todos os meus pacientes. Começar a usar esse protocolo natural imediatamente, enquanto a gente toma as decisões posteriores. Muito interessante. Exatamente. Também os vegetais verdes escuros, que além da vitamina C, são ricos em ácido fólico, nutriente do complexo B, que auxilia na formação de glóbulos brancos, responsáveis pelo sistema imunológico. Portanto, aposte em brócolis, couve, espinafre, rúcula e agrião. Frutas como morango, mamão, papaya, kiwi, goiaba, melão, suco de tomate, tangerina, manga, melancia e, dentre elas, a laranja, que é rica em vitamina C, cálcio e vitaminas do complexo B. Então, podemos também nos beneficiar de seus óleos essenciais, de suas cascas colocadas em um jarro com água para dar sabor e obtermos seus benefícios. O Daniele, aqui apareceu para mim, obrigado por escolher o Zoom. Essa reunião não tem mais limite de tempo. É por isso que eu apertei. Eu apertei o botão, E aí, a gente... Pode continuar? Então, aperta aí para liberar a tua tela.
vou continuar da onde a gente deixou, tá bom? Ok. Bom, a vitamina C, ela inibe a liberação de cortisol, principal hormônio relacionado ao estresse no corpo, sendo um ótimo relaxante muscular, ajudando a combater o estresse e prevenindo a fadiga. Também contribui para a absorção do ferro a partir da alimentação, e não é só a lactoferrina, suplemento fantástico, como já foi mencionado pela Tânia, que se pode fazer a carreação do ferro. A vitamina C nos alimentos ou suplementação também inibe o ferro livre, que causa oxidação no organismo. Aqueles radicais livres que contribuem para o nosso envelhecimento mais rápido. Vitamina D pode ser obtida a partir do consumo de óleo de fígado de peixe e já vem com a sua vitamina complementar, a K, também encontrado em carnes, raiz do gengibre, assim como os frutos do mar, que são ricos nessa vitamina D e nos minerais, no mineral zinco. No entanto, a principal fonte de produção da vitamina D é através da exposição da pele aos raios de sol. E por isso é importante que a pele seja exposta diariamente ao sol, pelo menos 15 minutos, entre principalmente as 10 e as 12, ou entre as 15 e as 16h30. Outro ponto importante a comentar e reforçar, o que Tânia falou, e também responde algumas perguntas que nos foram feitas, ou seja, se a imunidade é natural ou precisa limpar as toxinas. Depois, vamos dar dica de um detox para aumentar a imunidade e modular as emoções com ervas no final desse vídeo. A imunidade vai depender da resistência desse indivíduo, ou seja, da sua receptividade hereditária, o que trazemos quando fomos gerados, e da receptividade adquirida, experiência de vida, ligada ao modo de vida que você adota, da atividade que exerce, suplementação e alimentos que você come, como está o seu meio interno, suas células, se estão sendo nutridas com minerais, com reações enzimáticas corretas, com oxigênio e como o sistema nervoso autônomo está decodificando os estímulos nesse organismo, sejam internos ou externos, acionando o sistema imunológico com funções reguladoras e adaptativas. Vai depender também da susceptibilidade, ou seja, da vulnerabilidade, da facilidade desse indivíduo em adoecer. Por essa razão, o foco tem que estar no indivíduo. Os protocolos não são eficientes para todos. Depende das condições da pessoa. Um organismo menos intoxicado fica mais receptivo às medicações e tendem a responder melhor. A toda essa dinâmica chamamos terreno biológico, o seu processo metabólico e como as suas emoções influenciam nesse processo. As precauções devem ser para a não contaminação do corpo físico, mas também com a sua mente, o seu emocional, o espiritual. Como encarar as dores emocionais nesse momento? Medo, ansiedade, tristeza, preocupações, estresse, que são emoções que se refletem no físico. Como nós lidamos no dia a dia com esses fatores é do que se compõe a nossa saúde, e não só a ausência de sintomas físicos, mas a própria mídia se encarrega de colocar medo na população, dificuldades, né? Por quê? Por falta de ações mais efetivas e coragem para assumir as decisões em prol do cliente. E o médico pode optar pelo protocolo mais eficiente que possa lhe parecer, sem estar presa a resultados científicos, há momentos em que a clínica é soberana. Tânia, o que você acha disso? Eu acho que é isso, a gente tem que lidar com a realidade, e a informação é sempre a nossa maior amiga, sempre saber, ter esclarecimento, é o que nos dá segurança de tomar decisões. E uma das razões por que a gente está fazendo esse trabalho aqui hoje com vocês é a nossa preocupação de que vocês tenham o maior número de informações possíveis para poder agir. Nós vivemos hoje num sistema que nem todo mundo tem acesso a seguro de saúde, nós vivemos num sistema que às vezes não oferece o perfeito, né? O sonhado, você entrar, ser atendido imediatamente, ser internado, receber todos os exames de saúde.
Então, hoje, o foco no conhecimento e entender o que está acontecendo no seu organismo, quanto tempo você tem, quando é ideal procurar por ajuda médica, que, como, quando, é muito importante. E é por isso que a gente está fazendo. E o que você pode fazer por você, né? Porque a gente também pode fazer muito pela gente através de todas essas suplementações, de todas essas orientações, de todas essas ideias que a Vera está passando em termos de alimentos, de coisas que são práticas, fáceis e imediatas. Então, sim. Ok, Tânia. É isso. Nós temos uma casa interna, que é o nosso organismo, e uma casa externa, que está à nossa volta, a sua moradia e as pessoas que nela habitam. Esse todo, bio, psico, sócio-espiritual, em qualquer distúrbio de saúde, deve fazer parte do tratamento também. Porque muitas doenças aparecem devido a coisas mal resolvidas neste convívio. Então, nesse momento, fazer uma faxina interna para mudar pensamentos, padrões de comportamentos é bem-vindo. Reforçar padrões, reformar padrões emocionais, aquelas reações que não estão te trazendo benefícios, né? Bom, 3 são os elementos também a serem considerados nesse momento de desequilíbrio orgânico ou desequilíbrio energético dos seres vivos. A água, o ar e o sol, muito usado na naturopatia. Por quê? Porque nutre o homem, os animais, as marés, as plantas, aquelas plantas medicinais tão usadas no tratamento, seja na homeopatia, fitoterápicos, ou no uso delas em temperos e chás. A água, pelo seu poder de hidratação, e com isso, poder na retirada de resíduos tóxicos do organismo. Então, beber água várias vezes ao dia. O ar, porque ao respirarmos pelo diafragma, expandimos os pulmões, o que permite a circulação de elevadas quantidades de oxigênio pelo corpo e cujo efeito é muito purificante. Nesse ponto, eu indico a vocês ir no Instagram da Tânia. Lá ela tem 4 filmes pequenos, curtos, mas onde ela ensina como respirar e expandir esses pulmões. Esse elemento é tão importante, o ar, que é usado como referência nos tratamentos da medicina chinesa, o vento quente e o vento frio e as suas consequências no organismo, quer dizer, dando um outro ponto de vista ao ar, né? Ou, por último, o sol. Já na Bíblia, encontramos a expressão em que Deus, o Criador, disse, fiat lux, faça-se a luz. Encontramos nos textos antigos que os médicos gregos e do Antigo Egito praticavam curas por exposição à luz, através de seus componentes espectrais, quer dizer, das cores, dando início às práticas atualmente conhecidas de cromoterapia e, mais recente ainda, o laser terapêutico, com seu feixe curativo vermelho e infravermelho, também o poder bactericida da luz ultravioleta, assim como o reconhecimento da influência da luz do sol na produção da vitamina D, a sua influência nos hormônios e sistema autônomo. Ainda no século XIX, nos casos de tuberculose, o tratamento dos pacientes era o isolamento em sanatórios, com repouso total e climas de montanha ou marítimo, além de exposição ao sol. Então, haviam solários onde os pacientes tomavam banho de sol nus como tratamento, bem como a boa alimentação. Então, podemos ver que os 3 elementos exercem influência nos sistemas muscular, provocando um relaxamento físico através da distensão e contração muscular, no circulatório, fazendo mudanças desejáveis nas pressões sanguíneas por meio de manipulação dos vasos constritores e dilatadores, através das massagens, banhos, do laser, né? No energético, porque tanto os músculos quanto o sistema circulatório influenciam na circulação energética para o reequilíbrio. No emocional, e aí o mais importante, desbloqueando as tensões nervosas, desmantelando os traumas porventura existentes e modulando a natural harmonização emocional. Como esses 3 elementos fazem isso? Usando a força vital curativa do organismo, capaz de enfrentar e se recuperar de várias afecções, ou seja, autoequilibrar-se. Às vezes, e na maioria das vezes, o indivíduo não consegue fazer isso sozinho, sem uma orientação profissional, porque a saúde é um estado físico, mental e emocionalmente harmonioso, e não a simples ausência de dor ou da doença. As técnicas terapêuticas podem estar compartilhadas à alopatia,
fazendo uso de banhos, escaldapés, massagens, usando as plantas medicinais tão usadas nos medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, ou no uso delas em temperos e chás, visando repor energia e fazer com que você não use indevidamente a sua energia vital, porque você começa a morrer quando você gasta indevidamente a sua energia vital e não repõe energia. Bom, já falei muito. Agora, Tânia, tenho certeza que todos estão querendo saber como identificar os primeiros sintomas do Covid-19, como enfrentar a doença e o que fazer se a doença evoluir, respeitando as orientações e normas do Conselho Federal de Medicina. Outra pergunta recorrente que nos fizeram foi: Covid-19, independente dos cuidados que se faça, 70% da população vai ter. O que fazer hoje? Hoje, o que fazer, parte você está aprendendo aqui, com a Vera, comigo, é como fortalecer o seu organismo. Depois, é continuar seguindo tudo o que está sendo orientado para a gente. Seguir com o isolamento, continuar usando máscara, usar o álcool gel, ter todos esses cuidados, porque, eventualmente, todos entraremos em contato com esse vírus. Porém, deve ser feito de forma escalonada, de modo que o nosso sistema de saúde possa continuar prestando auxílio às pessoas que desenvolvem a forma grave. Então, basicamente é isso: isolamento, máscara, usar a máscara salva, diminui o contato, a exposição ao vírus, mais a sua alimentação, mais todas as dicas que estão sendo dadas aqui. Ok. Eu acho também importante, Tânia, a gente levantar alguns sintomas que estão ligados a infecções e que a pessoa pode, mais ou menos, ter uma dica se ela tem baixa imunidade. Como, por exemplo, cansaço físico e mental. Um cansaço que não passa, que você dorme e que você continua cansado o dia inteiro, etc. Gripe persistente, um quadro de gripe que persiste por mais tempo e volta também. Quando o sistema imunológico fica mais vulnerável e pode não conseguir, então, bloquear outras infecções. Um outro ponto seria distúrbios emocionais. Pouca gente associa os efeitos do estresse ou da ansiedade com deficiência de nutrientes ou baixa imunidade. Mas um distúrbio psicológico também pode desencadear ou surgir a partir de problemas imunológicos. Isso ocorre porque as funções cerebrais estão ligadas aos hormônios e ao sistema imune. Então, o medo baixa as defesas do nosso organismo e pode nos fazer vibrar na frequência energética do vírus. É importante não ficarmos presos ao medo. As nossas emoções não afetam só nosso humor ou nossa disposição, mas também exercem efeito direto na imunidade e sobre o nosso DNA. Outra coisa, a ansiedade também baixa as defesas. Está revivendo sempre o passado, projetando demais o futuro. No caso dessa pandemia, sem perspectiva de término, ou a preocupação demasiada de como vai ser daqui para frente, pode despertar a sensação de ansiedade que pode tornar-se patológica. Então, a lei da atração, já vista em filmes e por aí, é algo inevitável em nossas vidas. E que quanto mais focamos nosso pensamento em alguma coisa, a possibilidade de materialização da mesma é enorme. Então, pense que você vai ficar imune, que seu sistema imunológico vai dar conta dessa situação e que você estará atento às suas emoções e aos sinais de seu corpo. E nos primeiros sintomas, corra logo para tomar providência junto ao seu médico ou seu profissional de saúde. Perfeito, perfeito. É isso. Uma das outras coisas que eu vou falar aqui nesse nosso encontro é a questão como a Vera falou, dos sintomas que nos vão nos orientar em que momento procurar ajuda médica, né? Ter isso muito claro. E também a utilização dos protocolos de medicamentos que estão sendo validados no momento. E aqui eu quero dizer que eu não tenho questão, nós não estamos contra nem a favor da cloroquina, não há qualquer postura política, não há qualquer interesse. O nosso maior interesse é passar as informações de uma forma mais clara possível para vocês, para que vocês fiquem mais seguros com relação ao que depende de vocês fazer, tá?
Então, eu queria começar aqui com 2 conceitos, para que a gente possa manter a nossa conversa com bastante clareza. Primeiro é as fases da doença. Como a Vera falou, eu vou falar sobre os primeiros sintomas. Então, a fase primeira da doença é uma fase de replicação viral. Nesse momento, você vai ter sintomas que se confundem com qualquer outro tipo de virose, como cansaço, dores no corpo, pode-se ter coriza, pode-se ter um pouco de tosse, dor de cabeça. O que já começa a caracterizar talvez seja as associações desse sintoma, em que você vai ter a falta de olfato, a falta de paladar, junto com uma dor de cabeça que não passa, uma febre persistente por mais 2 ou 3 dias, o aparecimento de sintomas gastrointestinais, que agora a gente sabe que esse vírus ele penetra no nosso sistema nervoso, e às vezes até esses sintomas gastrointestinais de náusea, vômitos, diarreia, são de causa central, e às vezes não de causa local. Então, é um vírus que causa muito danos, que penetra, nós temos receptores para a entrada desse vírus em vários tecidos, né, no nosso pulmão. Então, hoje se diz que é muito importante você contar, se você puder, estabelecer o dia em que esses sintomas começaram a aparecer. Porque essa fase viral, ela vai durar de 5 a 7 dias. Em algumas pessoas, ela vai se resolver sozinha e a doença não entrará na sua segunda fase, que é a fase inflamatória. Mas como a gente não sabe qual é a nossa sorte, né? Qual é a nossa carta, é muito interessante você já entrar em contato com o seu médico ou procurar o serviço de hospital ou a UPA já no segundo, terceiro dia, não deixe passar muito. Hoje já ficou estabelecido que o melhor resultado de tratamento acontece nessa fase inicial, que vai de 1 a 7 dias. Passado essa fase, vai começar uma fase inflamatória. Nessa fase inflamatória, você já começa a apresentar tosse mais intensa e pode ser que ainda você não tenha aparecido ainda a sensação de falta de ar. Mas se você já tiver procurado uma unidade médica ou o seu médico de confiança, ele já haverá lhe pedido. Os exames hoje mais importantes são exames de resultado rápido. É importante fazer a marcação, né, do nosso saber do PCR, da nossa formação de imunologia, mas isso leva às vezes de 3 a 5 dias. Então, exame de sangue pedido pelo seu médico, feito no hospital, e uma tomografia ou um raio-x de tórax já vai ajudar a situar em que fase você está e que tipo de tratamento você deve receber. Então, fica aí para vocês uma dica que eu quero deixar bem clara. Não fique em casa esperando a falta de ar acontecer. Quando a falta de ar acontece, você já ultrapassou, e provavelmente isso vai acontecer depois do 5º dia, porque a velocidade de progressão dessa doença é meio que individual. A gente traça aqui de 1 a 7 dias, mas ela já pode acontecer para você, de você passar por uma fase inflamatória já no 5º dia. Então, essa observação de como começou, se os seus sintomas estão piorando, e a procura do médico e a importância de não esperar muito, que fique isso como uma informação muito clara para vocês. Mesmo diante de todas as dúvidas, se os tratamentos funcionam ou não funcionam, existe uma guerra contra a cloroquina, sim cloroquina, não cloroquina, não vamos nos preocupar com isso, vamos nos ater aos protocolos que estão sendo aprovados, que tratamento você vai receber no hospital e a importância do momento que você vai chegar no hospital. Isso é muito importante. Então, agora eu vou falar um pouco dessa questão de estudo. Nós estamos diante de uma pandemia. Existem estudos de evidência A, que são estudos feitos com randomizados, duplos cegos, e que serão estudos de validação científica. Alguns desses estudos hoje são contra a cloroquina, a maioria deles feitos em fase grave, mas eu também não vou me ater a isso. O que eu estou tentando me ater é na linguagem que está sendo feita pelo mundo, nos protocolos de Madrid, nos protocolos da Itália. Outro tipo de estudos são os estudos clínicos, Real World Evidence, como fala a doutora Yamaguchi, que são evidências do mundo real, que foram provados também pela doutora Marina Bucar em 50 hospitais, onde foram feitas pesquisas clínicas em 50 hospitais em Madrid. E chegaram à conclusão de que o prognóstico dessas pessoas melhorava com o uso da hidroxicloroquina na fase aguda, na fase inicial da doença.
o que ficou provado para elas é que já não seria uma medicação de grande escolha nas fases mais avançadas da doença. Hoje vocês vão ver que o protocolo do nosso Ministério da Saúde inclui a cloroquina, mas mostra para a gente todos os cuidados que devem ser feitos, ou seja, todos esses medicamentos têm que ser tomados com a supervisão de um médico. Por quê? A hidroxicloroquina mostra um nível de toxicidade muito baixa, de complicações muito baixas em pacientes saudáveis, rígidos, sem comorbidades, sem utilização de vários medicamentos. Ela própria proíbe o uso de cloroquina para pacientes, para gestantes, pacientes com doenças prévias de retinopatia e de maculopatia. E outra coisa, um regime de acompanhamento muito cuidadoso com pacientes que estejam utilizando medicações cardiológicas, antiarrítmicos ou que já possuem uma história de doença cardiovascular. Então, existe um cuidado, tá? Então, nada é feito sem a supervisão de um médico. Todos os remédios que nós temos hoje no mercado têm efeitos colaterais, e a cloroquina e a azitromicina não são diferentes de todos esses. Inclusive, também se deve ter cuidado, isso também já foi falado e é falado também nesse protocolo, que a associação de azitromicina com cloroquina também deve ser pensada. Isso vai depender se o paciente tem uma história de bloqueio no coração, de condução elétrica, e isso eu vou tentar explicar para vocês. Existe uma coisa que se chama intervalo QT, que pode ser medido quando o paciente procura o hospital no eletrocardiograma, e que se esse intervalo está abaixo de 150, ou até, desculpe, de 450, o paciente pode usar sem problema a cloroquina, visto que nós estamos usando em curto prazo, o protocolo ele é pontual, ele não vai passar de 5 dias, que é diferente de um uso crônico, que vai levar a um aumento da toxicidade e acumulação do remédio no sangue. Então, e acima disso, um intervalo QT que fique maior que 500, a gente tem indicação de não usar a cloroquina. E se o intervalo fica entre 450 a 50, você não deve associar a azitromicina. Gente, isso está muito claro para o médico que irá acompanhar, que dará andamento no hospital. Então, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua dose. Eu fico aqui, então, para mostrar para vocês, né, que vocês vão ter a oportunidade de ver aqui, de visualizar esse protocolo que está sendo dado, onde já se fala do protocolo da fase precoce da doença. E vocês têm o direito de pedir e conversar com o seu médico e assinar um documento em que vocês os dois estão de comum acordo de usar a cloroquina fora do seu uso corriqueiro, seu uso aprovado. Quando a gente usa a cloroquina, a hidroxicloroquina, como um medicamento para fase aguda, para tratamento de fase precoce, para diminuir a replicação viral, a gente estará usando essa droga no seu off-label, que já está permitido pelo Ministério da Saúde e que você pode requerer com o seu médico. Eu vou terminar aqui falando novamente do que é importante. O importante de tudo isso, para que vocês se sintam seguros e claros, é que o tratamento do Covid-19 deve ser precoce, não espere muito tempo. Tudo tem que ser tomado nos primeiros dias de infecção. Procure o seu médico ou vá a um hospital logo após os primeiros dias de aparecimento do sintoma, para que seja decidido um tratamento que vai deixar você com mais garantido de que o seu caso não será grave. Muito obrigado, gente. Eu vou agora seguir perguntando à doutora Vera, que mencionou sobre o uso dos fitoterápicos, né, no tratamento e da melhora da imunidade. Então, Vera, eu queria que você complementasse aqui, me dizendo quais plantas medicinais você mencionou que podem ser usadas para trabalhar a imunidade e o emocional. Bom,
Dentre as terapias naturais, as plantas medicinais têm sido apontadas como a prática de maior adesão em pacientes usadas em cápsulas, extratos, que é o caso dos fitoterápicos, ou chás com as plantas medicinais in natura, associados ao tratamento convencional. A Resolução 4394, de 6/5/2020, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, indica práticas terapêuticas integrativas de fácil uso na imunologia e nas emoções de pacientes do SUS, não em casos infecciosos, e também nos profissionais frente ao Covid-19 para combater estresse e fortes emoções. Então, eles indicam chás, né, de fitoterapia, a automassagem com alguns óleos, também dentro da aromaterapia, e a meditação, e também imposição de mãos, como reiki, à distância. Eu aqui selecionei 3, que é a aromaterapia / automassagem, fitoterapias como alternativa ao uso de ansiolíticos e antidepressivos, e acrescentei os florais quânticos, porque são práticas que as pessoas podem fazer sozinhas, apenas com orientações básicas, pois não depende do terapeuta para manipulação nem de equipamentos. Muitas dessas plantas medicinais e aromáticas, além de folhas e raízes, possuem óleos essenciais com grande potencial terapêutico e farmacológico. São utilizadas em nebulizações, banhos de imersão ou simplesmente em inalações, desde o início da história da humanidade, para saborizar comidas e bebidas, usadas nesse momento também para disfarçar odores desagradáveis, atrair outros indivíduos, como a Cleópatra já fazia uso, né, na sedução, demonstrando, assim, uma antiga tradição sociocultural e socioeconômica da utilização desses produtos. Para a imunidade, na fitoterapia, eu direciono, nesse momento de Covid, e destaco por suas propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas e antirrespiratórias, enfim, de infecções respiratórias, a quinácea, também conhecida como flor de cone, púrpura ou rudbeckia, e a unha de gato, a Uncaria tomentosa, que é um anti-inflamatório, antiviral, antiproliferativo de bactérias. Com relação aos florais quânticos, esses não possuem os princípios ativos da planta, como os florais de Bach, São Germain, Minas, mas apenas a frequência desses princípios, quer dizer, já é usando a física, né, em prol da medicina, de tratamento, o que, nesse momento, é mais apropriado, pois não produz efeitos colaterais no organismo, porque não precisa ser metabolizado pelo fígado, entrando direto na corrente sanguínea. Para a modulação da imunidade, eu recomendo o Imunalis, que é a frequência da equinácea, principalmente por causa daquelas propriedades anti-inflamatórias e antialérgicas, além de ajudar no tratamento de infecções respiratórias. Então, a pessoa pode optar ou pelo fito ou pela frequência. Ambos têm o mesmo resultado. O Cronifran, para diminuir a ação das citoquinas inflamatórias, que a Tânia tanto falou aí nas fases do Covid, principalmente para aquelas pessoas que estão já com uma doença crônica, né? Então, é importante elas diminuírem a influência dessas citoquinas inflamatórias. Ambos medicamentos atuam por ressonância vibratória, despertando a harmonia e o equilíbrio energético. E na aromaterapia, 4 óleos essenciais para aumentar a imunidade e se proteger de vírus. Os 4 óleos essenciais que podem ser utilizados no nosso dia a dia, que vão atacar de forma efetiva as células que estão encapsuladas com vírus. Podem ser diluídos em um pouco de água ou mesmo inalados em gel neutro ou creme neutro e passar nos punhos, no antebraço, para que assim atinjam rapidamente a corrente sanguínea e todo o corpo. Esses óleos são antifúngicos, anti-infecciosos, antisséptico, antiviral, bactericida, estimula o sistema imunológico e radioprotetor. O primeiro óleo é o Tea Tree, que é a Melaleuca aternifolia. É um óleo essencial, e também o óleo essencial de Ravintsara, que é o Cinnamomum Camphora QT Simeol, ou o óleo essencial de tomilho,
quetetimol, timos vulgaris, ou mesmo o óleo essencial de eucalipto globulus, que, além de tudo, é um descongestionante das vias respiratórias. O titri é considerado um dos óleos essenciais mais poderosos como antiviral. Tá? Então, para quem não sabe, e corrigindo informações erradas que circulam por aí na internet, em livretos, apostila, cursos, o tomilho e outros óleos essenciais ricos em timol, como a canela e o gengibre, não são hipertensores e não causam bradicardia. O timol e o tomilho baixam a pressão por ação em canais de cálcio. Nos perguntaram se o óleo de gengibre pode alterar a pressão arterial. Então, eu digo o seguinte, que o gengibre, além de um ótimo alimento para o organismo, também é um ótimo óleo essencial. A forma mais potente de gengibre é o seu óleo essencial com níveis altos de gingerol, que auxilia a digestão e a problemas respiratórios. Então, esse óleo remove o muco da garganta, dos pulmões, e é conhecido por combater o resfriado comum e a gripe. Então, além de tratar também a tosse, a asma e bronquite, ele dá a sensação de calor e acelera o metabolismo. Por isso, é usado e também coadjuvante nos processos de perda de peso. A única restrição desse óleo é para uso em gestantes. Para ansiedade e combater o estresse, nervosismo e irritabilidade, a melhor forma de usar os óleos é por meio da inalação, pelo olfato, pelo efeito inalatório ou de vaporização ou de spray para ambientes. Podem ser aplicados também na pele, diluídos em óleos vegetais como coco, amêndoa, cardamomo ou cremes e gels neutros, aplicados em compressas ou massagens e colocados na água do banho ou no shampoo ou no gel de banho. Não compre essência, pois não tem os mesmos benefícios dos óleos essenciais. Há diferença entre óleos e essências, e esses óleos podem ser encontrados na internet com empresas idôneas, não é? E que vocês podem lá facilmente adquirir. Muito mais do que ansiosas, algumas pessoas manifestam nesta quarentena um certo nervosismo ou irritabilidade. Então, relaxe num banho preparado com algumas gotas de óleo essencial de lavanda. Este é provavelmente o óleo essencial mais conhecido e utilizado para tratar a ansiedade. Isso porque alguns estudos identificaram que o óleo essencial de alfazema, ou lavanda, como também é conhecido, é capaz de reduzir os níveis de cortisol, um hormônio responsável pela sensação de estresse. Além disso, tem ação protetora do sistema cardiovascular e ajuda a restaurar a paz interior, diminuindo a irritabilidade, ataques de pânico e a inquietação. Ela também é usada para ganhar paz interior e energia positiva. Então, purifique o ambiente, o seu ambiente, e ela também ajuda na meditação. Se você estiver necessitando de conforto e à procura de clareza durante turbulência emocional, lavanda é a porção mágica. Pendure flores de lavanda em sua porta da frente, também dentro da capa de uma almofada ou do seu travesseiro, para um sono relaxante, ou então atrás do pescoço para aliviar dores de cabeça. Então, pesquisas mostram que a fragrância da lavanda é benéfica no tratamento da insônia e depressão. Outras pessoas lhe apetecem comer doce. Este problema que acontece a muitos, sobretudo quando estão entediados, para você controlar essa vontade, dilua 10 gotas de essência de sálvia ou salvia esclarela em água, assim como o óleo essencial de laranja, que ajuda também a aliviar a depressão e melhorar o humor, além de reduzir também o apetite e o nervosismo. Pingue algumas gotas de óleo de laranja em uma bola de algodão e inale lentamente a fragrância antes de comer. Isso ajudará a reduzir o apetite e evitar excessos na comida. O alecrim, juntamente com o óleo de lavanda, ajuda a reduzir a pressão arterial e a controlar os batimentos cardíacos, ajudando a trazer uma sensação de tranquilidade. Bom, se você se sentir cansado e estressado, experimente o óleo de eucalipto. Ele ajudará a superar o mau humor, sentimentos negativos e, consequentemente, eliminará o desejo também de ficar nessa angústia. Para casos mais densos de agitação nervosa e depressão mais profunda, indico o óleo essencial de nardo.
que tem excelentes propriedades relaxantes, ansiolíticas e antidepressivas, que permite aliviar casos de ansiedade persistente e variações emocionais frequentes. É um tipo de óleo que ajuda a liberar as causas mais profundas de ansiedade e que cria uma sensação de paz interior. Com relação aos fitoterápicos ligados para diminuir a ansiedade, nervosismo e irritabilidade, eu indico os medicamentos à base de extrato de valeriana ou de extrato de passiflora. Isso pode ser sob essa forma de extrato ou mesmo sob forma de cápsula manipulada. Na forma de chá, que tem um efeito mais ameno do que os fitoterápicos, eu indico o chá de capim-limão, também conhecido como capim-santo ou capim-cidreira, que tem uma ação calmante, ansiolítica e no combate à insônia, além de efeitos antissépticos, antimicrobianos, analgésicos e anti-inflamatórios. É fonte de vitamina A, C e do complexo B. Esse chá também alivia a retenção de líquidos, ajudando a diminuir o inchaço, porque o citral, uma das substâncias presentes no capim-limão, ajuda a manter estável o nível de insulina no organismo, melhorando a resistência à glicose. Indico também folhas secas de maracujá ou passiflora. Gente, não é o suco de maracujá ou comer a fruta de maracujá, que isso vai simplesmente só lhe manter mais lerdo. Para você ter um benefício com relação aos sintomas de depressão, de ansiedade, TPM, nervosismo e irritação, tem que ser as folhas secas de maracujá ou passiflora, porque ele tem um efeito sedativo leve, que funciona como calmante e ajuda ainda a dormir melhor, além de beneficiar também a concentração. A camomila, que é um tranquilizante que tranquiliza a mente e o corpo, por isso é indicado para tratar a ansiedade e ótimo também para ajudar a dormir e aliviar o estresse. E o chá de lavanda, por último, também conhecido como alfazema, e essa infusão não só acalma os nervos, como também ajuda a dormir. Nos quânticos, eu indicaria para a ansiedade o Calmales, que é a frequência da valeriana, que auxilia na terapia energética de indivíduos que apresentam tensão nervosa, ansiedade e estresse. Bom, para fazermos um detox, para eliminar toxinas do organismo, use ervas maceradas e colocadas na sola dos pés ao deitar, nos 2 pés, né, com um pano de algodão ou uma atadura de algodão, para fazer a retirada de toxinas do organismo durante o sono. E pela manhã você retira. Você pode fazer esse procedimento uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. As ervas indicadas são dente de leão, cardo mariano, raiz de bardana, salsa-parrilha e quebra-pedra. Essas são as 5 ervas principais, mas se não achar as 5, use pelo menos 3 delas. E para combater a ansiedade, irritabilidade e depressão, você pode adicionar mulungu, ou valeriana, ou passiflora. Então, você vai fazer um mix dessas ervas, colocar no vidro, picar bem picadinho e tal, colocar no vidro, depois tirar 2 colheres de sopa, e aí você pode, junto com água, ou um gel neutro, né? Ou mesmo, até mesmo um óleo vegetal, misturar essas ervas, colocar sobre um pano e amarrar na sola do pé, direto às ervas da sola do pé, amarrar os 2 pés e, durante a noite, isso vai puxar as toxinas do organismo. E no dia seguinte, então, você libera, joga fora e já foi feito um bom detox do seu fígado aí e da sua corrente sanguínea. Gratidão a todos que nos ouviram nesse vídeo. Conte conosco e é só fazer contato. Estamos no nosso perfil no Instagram e no Facebook. Tânia? Isso. O nosso contato, né? @doutora Tânia Pelbaum Novak, @Vera Cortes. Vera Borges Cortes. Perfeito. Isso. Esperamos vocês. Vamos estar liberando outros vídeos de assuntos muito importantes, muito interessantes, e esperamos que vocês, se vocês gostaram, que vocês nos visitem. Até lá. Até lá.